Por isso, Deus colocou no meu coração essa palavra chamada a fé fundamentada no amor. Fala assim: a minha fé precisa ser fundamentada no amor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O que é um fundamento? É uma convicção. Eu fiquei prestando atenção no Wagner dar a palavra de oferta, eu falei, cara, eu nem falei do que eu ia ministrar para ele, apesar de ter dado o título, e ele falando sobre fundamento, você vê que até uma palavra de oferta testifica, porque realmente nós precisamos estar fundamentados. Fé não é um sentimento, fé é uma convicção. Fé é você andar baseado naquilo que Deus já disse. Ele não vai dizer, Ele já disse. Você sabe, vivemos em dias que as pessoas elas querem se sentir aceitas pelo mundo, que elas querem ser modernas. Aí para isso você precisa rasgar uma roupa, precisa colocar luz na igreja, e nada contra essas coisas. Só que não é isso que nos define quem nós somos em Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele não é moderno, Ele é atual, mas não moderno. Se você ler o capítulo de Romanos 8, versículo 1, diz o quê? Que Ele já nos perdoou, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se amanhã você ler o mesmo texto, pois agora já não há. Se depois da manhã você ler o mesmo texto, pois agora já não há. Se daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, se Jesus não voltar, você lê esse texto, pois agora não há. Deus não é moderno, Deus é eterno. E a palavra dele é eterna e a palavra dele dura para sempre. Irmão, são dias que Deus quer nos levar a crescer, a avançar, a amadurecer. E nós precisamos parar de querer fugir do propósito, fugir do tratamento de Deus para as nossas vidas. Você vai encontrar na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, tanto os 39 do Antigo como os 27 do Novo, você vai encontrar Deus tratando na vida dos seus homens, das suas mulheres, dos seus profetas, homens que decidiram entrar no tratamento de Deus, homens que decidiram fugir do tratamento de Deus, e você vai ver que sempre o propósito de Deus foi o quê? Estruturar, fundamentar. Se você pegar uma construção, temos aqui o Paulo, temos o Daniel, que são mestres de obra, você vai perguntar para eles, a fundação sempre ela é demorada. A fundação é mais dolorida, a fundação é mais trabalhosa, a fundação é mais cansativa, mas se não tiver fundação, não tem construção. Você sabe, nós ensinamos os nossos jovens, adolescentes, a palavra adolescente vem do latim adolescer, que significa evoluir, avançar, amadurecer. Nós sempre falamos para eles, se você não se fundamentar, você vai fazer uma base que não é sólida, e aquilo que você construir, em algum momento vai ser destruído. Se hoje eu chegasse aqui para você e falasse, irmãos, quem aqui paga aluguel, vou dar uma casa para todo mundo, fala aleluia, fala amém. Fala glória a Deus. Aí eu chego, eu vou dar uma casa para você que não tem casa. Só que é o seguinte, 90% dessa casa está condenado, só 10% não está. Você pode estar dormindo e cair na sua cabeça. Você vai entrar nessa casa, você vai morar nessa casa? Você não vai. Mais ainda é o Senhor que não quer que você construa nada em algo que não seja fundamentado para que a sua vida não venha desabar. Nós vivemos em dias que os filhos de Deus, eles têm sido levados a qualquer vento de doutrina. E eles têm sido enganados por internet, por videozinho que chega, por áudio. Porque agora a internet, ela facilitou o alcance das pessoas. Só que nós precisamos permanecer fundamentados na palavra. Muitas coisas já passaram no decorrer desses milhares de anos. Mas a palavra de Deus permaneceu. Por isso você precisa nessa noite crer. Fé não é um sentimento, mas é um fundamento. E aí, nós vamos ver aqui, até achei interessante, que o Wagner leu Mateus 7, então não vou copiar ele, eu vou ler Lucas 5, que é o mesmo contexto, para não copiá-lo. E olha que interessante, fala de uma chuva, de uma onda que veio, e ela abalou duas casas. Uma casa estava construída na areia, outra casa estava construída na onde?
na rocha. Jesus fala assim: vocês me chamam de Senhor, mas tudo que eu vos falo, vocês não ouvem, vocês não praticam. Eu vou te falar quem é o sábio. O sábio é aquele que edifica a casa na rocha, porque quando a onda vem, ela bate e ela não a derruba. Mas quem constrói na areia, quando a onda chega, ela bate e ela derruba. E aí você vai ver uma chuva que veio para provar, para testar a fé, o fundamento de pessoas. E aí você encontra uma chuva que muitos falam: não é de Deus. Chuva é de Deus sim, irmão, chuva é bênção. Aleluia. Muitas vezes é nós que somos ingratos, que se tem muito calor, que é chuva, se tem chuva, que é calor, é o ser humano. Mas nós precisamos entender que nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Lá em Daniel diz que Ele é o dono das estações, Ele é o dono do tempo. E aí você vai ver que essa pandemia, ela veio para provar quem estava fundamentado na fé e quem estava fundamentado na força do braço. Porque muitos que eram pobres, estavam arruinados, eles cresceram, prosperaram, avançaram. E muitos que eram prósperos, eram ricos, talvez, quebraram, afundaram. Por quê? Porque uns estavam fundamentados, não era na fé, mas sim fundamentado no que eles poderiam fazer. E nesses dias, o meu alvo é que você, como eu, possamos ser uma igreja que está fundamentada na fé no Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a fé é fundamentada no amor. E eu sei que talvez você possa estar pensando: então está tudo tranquilo, eu amo muito o Senhor, então eu estou sossegado. Você vai ver no final que não é esse amor que você precisa estar fundamentado. Amém? Mas ajuda o pregador, pelo amor de Jesus. Fala amém, fala glória a Deus, aleluia. Não deixe tua boca congelar e ficar seca aí. Fala glória a Deus, fala aleluia, fala ui, ui, ui. Ai, 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 belisca o irmão, fala acorda, irmão, pelo amor de Jesus. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí, você vai ver, como eu falei, a fé não é um sentimento, mas ela é um fundamento. E lá em Lucas capítulo 6, versículo 48 e 49, para não imitar o Mateus 7 do Wagner, diz um ditado popular que na vida nada se cria, tudo se copia. Então eu vou copiar da palavra. Quantos acharam, dá um glória a Deus? Quantos glória a Deus, dá um aleluia? Amém. Diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída, fundamentada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e acabou que foi grande a ruína daquela casa. Você sabe, irmão, muitas vezes nós nos fundamentamos naquilo que nós sabemos, naquilo que nós conseguimos. Que Deus nesses dias te dê a graça de você ter os olhos abertos, que tudo na sua vida você precisa do Senhor. Esses dias, conversando com a minha esposa, eu louvo a Deus que ela tem me puxado, eu sempre quero ir para o extremo, trabalhar bastante para o mundo secular às vezes, e acabo não dando devido tempo para a igreja. E aí eu falei: não, amor, temos que se virar. Ela falou: não é questão de se virar, é questão de crer. E aí, você sabe, eu fiquei pensando, eu falei: amor, mas eu não quero ver os nossos filhos passando necessidade, eu quero honrar o meu compromisso na minha casa. Dela: eu sei que você quer honrar, só que se nós não mostrarmos para ele que nós precisamos depender, não é do pai deles, mas é do Senhor, nós vamos criar filhos incrédulos, que tudo que pedem tem que ser na hora deles. Nós temos que ensinar que existe uma dependência do Senhor. E de fato, irmãos, você vai olhar um homem chamado Pedro, lá em Lucas capítulo 5, se você olhar, a Bíblia fala que esse homem, ele tinha
um CNPJ ou um MEI, talvez, né? Não sei se existia já MEI naquela época, mas eu sei que ele tinha um CNPJ, uma empresa de pesca. E aquele homem, ele era muito experiente, ele sabia muitas coisas. Então, a fé dele estava fundamentada, não era no Senhor, mas naquilo que ele sabia fazer. E a Bíblia fala que esse homem, ele pescou a noite toda. Aí Jesus aparece, e você sabe, Pedro era pescador de peixes, e Jesus era pescador de homens. E aí Jesus aparece, e Pedro, naquele tom, Senhor, o senhor não entende de pesca. O senhor entende do céu, do reino, não de peixe. Eu sou entendido de peixe. Aí Jesus fala o que para ele? Você que não entendeu nada, Pedro. Aí Pedro fala assim, eu já pesquei a noite toda, já tentei tudo, já joguei no lugar fundo, já usei isca artificial, já usei camarão, já usei minhoca, já usei tudo que poderia ter usado e não deu certo. Aí Jesus falou, então tenta mais uma vez e lança do outro lado a rede. Aí o que Pedro fala? Sobre a minha experiência, sobre o que eu sei fazer, sobre tudo que eu já fiz, eu vou lançar isso que ele fala. Ele fala assim, sobre a tua palavra, eu vou lançar. E a Bíblia fala que ele lançou, e o que aconteceu? Eram tantos peixes, 153 grandes peixes, que a rede quase estourou, o barco quase afundou, ele teve que chamar até, não só os colegas, mas até pessoas que estavam pescando de maneira adversa dele, tiveram que vir auxiliar. Sabe por quê? Porque ele se fundamentou na onde? Na palavra. E nessa noite eu quero falar para você, se você tem se fundamentado na palavra de pessoas, corre um sério risco de você naufragar. Quantos maridos, esposas vivem frustrados porque você me prometeu que agora você ia mudar. Porque você me prometeu que agora você ia fazer diferente. Porque você me prometeu que agora você ia comigo para a igreja. Porque você prometeu que agora você ia fazer tal coisa. A única palavra que é permanente, que não muda, que não falha, é do Senhor. Esse é o nosso mal. Nós muitas vezes nos fundamentamos na palavra de pessoas. Você sabe, irmão, não tem nada de errado confiar na palavra de pessoas. O problema é quando o nosso fundamento é palavra de pessoas. Teve um tempo que eu fiz seminário, e eu lia muitos livros, muitos mesmo, já li dezenas e dezenas de livros. E teve uma época que eu era seminarista e nada estava acontecendo na minha vida, nem em casa, nem no casamento, nem na vida financeira, nada, nada. Eu falei, mas olha, eu oro, eu jejuo, eu leio o livro, eu leio a palavra. Aí o Espírito Santo falou para mim, e hoje preparando essa palavra eu lembrei. Eu falei, sabe por quê? Você está fundamentado no quanto você está fazendo, no quanto você conhece, e não fundamentado na minha palavra. Enquanto você estiver fundamentado na sua experiência, as coisas não vão acontecer. Você precisa voltar a se fundamentar em mim. Irmão, assim como eu falei terça-feira de paixões, a fé também existe fé para muitas coisas. O problema é quando a nossa fé muda de pessoa. E a Bíblia fala que Pedro, ao crer na palavra do Senhor Jesus, lá em Lucas 5:5, fala sobre a sua palavra. A Bíblia fala que foram tantos peixes que ele ficou perplexo. Quando você confia na palavra de Jesus, Jesus vai promover coisas para você que homem nenhum pode promover. Só que agora, quando você confia na palavra de homens, você só fica no que o homem pode te oferecer. Só que o que o homem pode te oferecer, quando eu falo homem, eu falo de esposa, falo de pai, falo de mãe, falo de filho, ele pode te oferecer coisas que não chegam nem perto daquilo que Deus pode te oferecer. Tem muitas pessoas que têm se frustrado demais dentro da igreja, nos lares, no trabalho, porque está fundamentado na palavra de homens. Ah, mas eu não faria desse jeito. Pois é, mas nem todo mundo é você. Por isso que a sua base tem que ser a palavra do Senhor. O autor de Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo na nossa vida é uma questão de fé. Ah, mas ele me prometeu. Mas ele não é Deus. Só Deus promete e cumpre. Ah, mas meu marido. É que nem dia dos namorados, louvado seja Deus quem fez alguma coisa para o cônjuge. Mas eu vou te falar, não é só no dia dos namorados, é todos os dias. Você tem que ter fé que essa pessoa é para o resto da sua vida.
Tem pessoa que ela coloca lá 50 fotos no Facebook, não em morrer, graças a Deus. Mas daí chega em casa, discute. Não sei por que eu fui fazer isso, porque você não me valoriza. Ué, mas não fez porque ama? Fez então para provar que ama? Mas daí não precisa tirar, não precisa ficar chateado. Mas por que faz? Faz com a expectativa de receber o retorno. Só que às vezes pode frustrar e muito. Por isso nessa noite o meu desejo é que você creia nessa verdade que é a fé. Amém? E abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Fale para o seu irmão, irmão, nesses dias, Deus irá fazer coisas na sua vida tão poderosas, que assim como Pedro, você ficará perplexo. Nós vamos experimentar coisas que nós vamos ficar perplexos. Por causa do quê? Porque nós estamos fundamentados na palavra. Você pode perguntar para qualquer casal aqui, irmão, enquanto ficou fazendo a força do braço com o cônjuge, só deu murro em ponto de faca. A partir do momento que se fundamentou na palavra do Senhor, aí Deus começou a trabalhar. Por isso eu quero te dizer nessa noite, o que agrada a Deus não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é a nossa fé. Fé no quê? Fé no Deus que justifica o ímpio. Fé no quê? Fé num Deus bondoso e gracioso. Se eu tenho fé, eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou ter filho se eu não tinha filho, eu vou avançar no casamento, eu vou avançar na célula, eu vou avançar em tudo. Mas se eu não tenho fé no Senhor e sim na minha força, que todo mundo tem fé. O problema é que muitas vezes são fundamentados nas coisas. Por exemplo, para você estar sentado aí nessa cadeira, você tem que ter fé, sim ou não? Fé do quê? Fé que você vai sentar e essa cadeira vai aguentar com você. Então veja, fé não é simplesmente você falar, eu tenho fé e pronto. Não, é fé no que Deus já disse ao seu respeito. E olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não terei prazer nele. Nós, porém, não somos do que, irmãos? Dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Irmão, tem coisa na tua vida que começou mal, que começou ruim, mas eu quero profetizar, vai terminar bem. Nem sempre as coisas começam bem na nossa vida, mas vão terminar mal, vão terminar bem. Aí você fala, pastor, você está dando só uma palavra de efeito. Não, vamos abrir lá em Jó, vamos ouvir o que Jó escreveu, Jó capítulo 8, versículo 7. Aleluia. Amém? Aleluia. Jó, capítulo 8, versículo 7. Aleluia. Diz assim, o seu primeiro estado, na verdade, é pequeno, mas o seu último estado será sobremodo grande. Em algumas versões, seu começo é modesto, mas o seu final será grandioso. Tem coisas na sua vida que não começaram bem, mas eu profetizo, vão terminar extraordinariamente bem. Você vai ficar perplexo. Pastor, eu tive escolhas erradas, eu fiz coisas que não deveria. Você já fez, passado. Mas agora você tem que crer no futuro. Deus, como eu falei esses dias para os irmãos, Ele não precisa do seu passado para definir o seu futuro, porque o seu passado já foi definido nele, por Ele e para Ele. Por isso você precisa parar de ficar vivendo o seu passado. Eu errei, eu falhei, eu fiz coisas que não deveria, já passou.
Não dá para voltar atrás, agora é focar no presente, olhar quem você é em Cristo Jesus e bola para frente. Todas as vezes que a Bíblia fala que alguém tirou os olhos de Jesus, as coisas foram de mal a pior. Por que que Pedro afundou? Porque ele começou a sentir ventos contrários e tirou os olhos de Jesus. Porque tem pessoas que vão para o encontro, chora, vira cambalhota, e vamos ganhar a baixada, e vamos ganhar não sei o quê, e vamos ganhar não sei o quê, e no outro dia já não quer mais nada. Porque a fé não está fundamentada na pessoa certa. Irmãos, a nossa fé precisa estar fundamentada na coisa certa. Você sabe, eu sempre falo para os irmãos, quando eu vim para cá, eu vim fundamentado, não foi na palavra do pastor Hermes, foi fundamentado no Senhor. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te mostrarei. E eu não vim pensando, se não der certo eu vou voltar, se não der certo eu vou fazer tal coisa. Já deu certo. Porque tem pessoas que começam uma coisa e não termina, começa outra coisa e não termina, porque ela começa com fé em Cristo, mas ela não se fundamenta em Cristo, ela se fundamenta em pessoas e em coisas. Você não pode se fundamentar no que você tem, mas sim no que você é. Você é filho amado, você é agraciado, você é favorecido, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você é mais do que vencedor. Todas as coisas você pode no que te fortalece, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você não pode ter fé só quando você sente. Cheguei no louvor, sinto que o ambiente não está bom, faz você o ambiente ficar bom. Eu vou evangelizar com os jovens lá. Acho que temos que aprender diferente. Não foi bom. Faz você diferente. Irmão, um cristão cheio do Espírito, pegando fogo, não tem demônio que fica. Não tem. Só que muitas vezes nós queremos todo um ambiente, todo um cenário. É nós que fazemos o cenário pela nossa fé. Então, hoje eu senti que o louvor não estava tão bom. É legal quando fulano faz. O louvor não é o fulano que faz. O louvor quem faz é você quando a sua adoração é de coração. Não gostei daquela música, então não vou cantar. Então você está na alma, porque você só canta o que você gosta. O louvor é para louvar a Deus. A adoração é para adorar a Deus. Quando eu entro aqui, eu decido renunciar os meus pensamentos, os meus sentimentos. E como diz Paulo, eu levo o meu pensamento cativo a Cristo. Então não é uma questão de gostar ou não gostar, não é questão de fulano fazer ou não fazer. A questão é de eu crer. Hoje eu não estou me sentindo bem, mas eu não ando pelo me sentir, eu ando pelo crer. Eu vou declarar, eu vou chamar a existência e Deus irá fazer. Nós temos que ser um povo fundamentado na fé. Amém? Aleluia. Eu quero ler alguns textos aqui, em nome de Jesus, e que o Senhor possa liberar vida no teu espírito. Você sabe, ontem nós fizemos uma vigília aqui, e eu não estava com vontade de vir, estava tudo favorável para ficar em casa. Mas a partir do momento que eu cheguei aqui, eu falei, agora eu quero experimentar o que eu não experimentei ainda. Irmão, eu vou te falar, não sei para os irmãos, para mim, ontem, não sei se vai te escandalizar a palavra que eu vou falar, mas ontem eu chapei. E você sabe, saímos daqui, era quase 5 horas da manhã. E eu saí numa alegria tão grande que eu falei, meu Deus, quantas vezes eu saí 4, 5 horas, 6 horas da manhã, das baladas, das biqueiras, achando que estava balando. E hoje eu saí de madrugada da presença do Senhor. Chapei da presença do Senhor. Pastor, você é muito espiritual. Não, irmão. Eu só estava aqui porque eu sei o quanto eu preciso do Senhor. E sem Ele, a minha vida não vai para frente. O Rafael, em Adão, uma natureza caída, ele é tímido, ele é atrapalhado, ele não sabe ser pai, ele não sabe ser marido, ele não sabe falar, ele não sabe pregar, ele não sabe nada. Mas o Rafael em Cristo, ele é ousado, ele é intrépido, ele crê na palavra, ele tem uma família abençoada, ele tem filhos abençoados, ele tem uma esposa maravilhosa, porque em Cristo, não é questão de sentir, é a questão de crer. Quem eu sou em Cristo Jesus. Se você pegar Romanos 10, 9 e 10, ele fala o quê?
que é pela fé que nós somos salvos. Se você pegar Efésios 2:8, ele fala o quê? Pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Por que tem pessoa frustrada, chateada? Mas eu já tentei de tudo. Pois é, você tentou de tudo na força do teu braço. Experimente fazer como Pedro. Chega da minha experiência, vou me despedir da minha experiência, eu vou confiar no Senhor. Quantas pessoas, não, que eu já fiz seminário, que eu já li um monte de livro, que eu já dei aula nisso, que eu já preguei no encontro. Isso é nada, se não tiver a presença do Senhor. Paulo fala, tudo que eu fiz eu considero como esterco. Eu só quero uma coisa, Cristo que morreu e Cristo que ressuscitou. Não tem outra pregação. Essa é a única pregação. Começou em Cristo, vai terminar em Cristo. Não que eu sei ser marido, não que eu sei ser esposa, não que eu sei ser pai, não que eu sei ser mãe. Irmão, eu vou te falar um negócio que eu ouvi num filme que marcou minha vida. Filme chamado Os Corajosos. Te aconselho a ler, a assistir. Um homem, ele tinha uma estrutura muito ruim com o pai. E não vou contar partes aqui, mas em específico essa. E ele não teve um relacionamento saudável com seu pai. E aí ele era um pai até que legal, gente boa, a ótica dele. E aí um dia a filha dele chateou com ele e a mãe defendeu. Você pensa que é só na tua casa, que o pai briga, a mãe defende, ou a mãe briga, o pai defende? Não, lá no filme também. E aí, o que aconteceu? A mãe defendeu e o pai falou, não, mas eu faço de tudo por essa criança e tal. E aí ele fala assim, e eu não tive isso do meu pai. Aí a mãe fala bem assim, no caso a esposa para ele, a esposa dele e mãe da criança. Fala bem assim, o fato de você ser melhor do que o seu pai foi, não quer dizer que você é um bom pai. Tem muita pessoa dentro da igreja, irmão, que acha que está sendo o melhor pai, a melhor mãe, só porque foi melhor que o pai, que a mãe. Te dizer, ser melhor do que meu pai foi, não é tão difícil, não. Só não bater na esposa, só não ficar mandando os filhos tomar naquele lugar, vai para aquele lugar, só não ficar espancando os filhos, só não ficar no boteco de manhã até de noite, já sou melhor que o meu pai. Só que ser melhor que o meu pai não quer dizer nada. Eu tenho que ser aquele que Deus me chamou para ser. E tem muitas pessoas, não, que eu. E é por isso que não vai para frente. Que Deus só se opõe contra um tipo de pessoa, o soberbo. Não é contra o homicida, não é contra a prostituta, não é contra o pedófilo, não é contra o adúltero, mas é contra o soberbo. Porque eu estou dando tudo para os meus filhos. Que tudo que está dando? Está dando amor? Está gerando um caráter? Se hoje chegar e perguntar para o seu filho quem você é como pai, como mãe, essa pergunta nós temos que fazer, irmão. Porque é o seguinte, muitas vezes nós achamos que por ser melhor que os nossos pais, já é tudo, já é o suficiente. Não é o suficiente. E é por isso que muitas vezes nós ficamos rodando, porque a nossa fé está fundamentada em nós e não nele. E todas as vezes que a nossa fé se fundamenta em nós e não nele, a tendência é o quê? Lucas respondeu para nós, Lucas 6. A tendência é desmoronar, desabar. Mas quero te dizer, como eu falei a semana passada, o tempo, às vezes demora, mas as promessas elas duram bem mais do que o tempo de espera. O fundamento é a mesma coisa. Não adianta você querer apressar. Não, vamos fazer um buraco, era para ser 1 metro, vamos fazer meio metro. Não, era para ser 5 sacos de cimento, vamos colocar 2,5. Não adianta nada, em algum momento vai desestruturar tudo, vai desmoronar tudo. A nossa vida é da mesma forma. Nós queremos ficar fugindo do tratamento de Deus, queremos ficar buscando atalhos, mas atalhos não resolvem. Nós precisamos falar, Senhor, me trata, me transforma, me restaura. Se a minha fé tem estado em pessoas, em circunstâncias, hoje eu quero mudar a minha postura. Quero ser tratado, quero ser restaurado. Se essa tempestade que eu estou vivendo vem do Senhor, então eu quero me fundamentar no Senhor. Porque, irmão, a Bíblia não fala que Deus não tenta, mas fala que Ele prova. E essa chuva aqui provou qual era o fundamento daquelas pessoas. E muitas vezes a tempestade vem na sua vida, na minha vida, para provar o fundamento. Porque tem pessoas, não, porque eu trabalho, não, porque eu faço, eu. E Cristo está onde nessa história? Se Ele não abrir a porta, aonde que você vai? Se Ele não te der saúde, o que você faz? Nós precisamos de fé para tudo.
E olha só, eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda para você depois na sua casa. Anota essa pergunta. Qual que é a base da nossa fé? 3 perguntas que a nossa fé está fundamentada aonde? Primeira pergunta que eu quero te fazer é: a sua fé está baseada no seu conhecimento? Está baseada na sua experiência? Ou está baseada em quem você é em Cristo Jesus? Porque se está baseada só no seu conhecimento, irmão, você não entendeu nada do que é evangelho. Se está baseado só na sua experiência, você só vai achar que Deus te ama quando você recebe as coisas. O que tem de cristão se sentindo mal amado porque está com dívida, porque está com dificuldade no casamento, que vive por circunstâncias. Se eu estou bem com a minha esposa, eu sou amado. Se eu estou mal com a minha esposa, eu sou amado. Se eu estou bem financeiramente, eu sou amado. Se eu estou mal financeiramente, eu sou amado. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Por quê? Porque eu sou amado e por isso eu amo Ele. E porque eu estou no propósito dEle, que é o que o texto diz em Romanos 8, 28. E se você tem sido essa pessoa, irmão, que tem se fundamentado em pessoas ou na sua experiência, quero te dizer, hoje é noite de arrependimento. E arrependimento que eu falo aqui não é chorar um monte, é metanoia, mudança de mente. Meta, mudança, nous, mente, mudança de mente. Não é o que o meu pai foi, não é o que a minha mãe foi, mas eu aprendi assim. Pois é, e deu certo? Fez muita coisa boa na sua vida? Não fez. A nossa base é a palavra de Deus, é o que Deus disse. Porque a minha mãe falou que eu não ia dar em nada, mas tua mãe não é Deus. É Deus que falou que Ele é comigo, jamais vai me deixar, jamais vai me abandonar. Eu quero ler rapidamente alguns textos aqui com você, se eu aguentar por causa da minha voz. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Quantos estão me entendendo? Dá um glória a Deus. Aleluia. Você sabe, irmão? Deixa aberto 1 Timóteo 6. Nós vamos passar adversidades nessa terra, porque essa terra ela é caída, ela vai de mal a pior. O problema é as coisas dessa terra nos derrubar. Nós estamos fundamentados na rocha. As coisas dessa terra, as coisas desse mundo não podem nos derrubar. Irmão, nós nascemos de novo. Nós tomamos uma decisão um dia. Eu não queria vir para os caminhos do Senhor, mas já que Ele me escolheu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, porque eu estou tentando fazer tudo certinho e nada dá certo. Mas o teu certinho é a tua vontade ou é a vontade de Deus? Porque se o teu certinho é a vontade sua, então não é certinho. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, começa nele, o meio é Ele e termina nele. Tem pessoa que começa nele, mas vem em circunstâncias adversas, não, vou fazer do meu jeito. Só que o teu jeito não é o correto, irmão, o meu jeito não é o correto. Vou te falar sem medo de errar, todas as vezes que eu confiei em mim, deu errado. Você sabe, teve uma época que eu tinha crise com célula, eu já fiz muitas células sozinho, muitas mesmo. Eu tinha crise, e você sabe, enquanto eu não comecei a olhar para o Senhor no que Ele podia fazer, não frutifiquei. Você já viu alguma árvore, você passou perto da árvore e a árvore gemendo para ter filhos, já viu isso? Não tem, por quê? Porque a natureza da árvore é daquele fruto que ela produz. Nós também, nós não precisamos ficar gemendo para multiplicar uma célula, gemendo para crescer a igreja, no tempo dele vai crescer. Nós só não podemos tirar os olhos dele. Ontem eu falei com o jovem, falou, pastor, tem o fulano que quer fazer tal coisa, eu falei, deixa eu fazer. O nosso papel é ensinar, se ele não quer praticar, o problema é dele. Porque nós somos pais espirituais, nós ensinamos princípios, valores. Se não quer seguir, não é nós que vamos amarrar, não é nós que vamos colocar leis, regras. Nós ensinamos o princípio. Eu sempre ensino para os jovens aqui. Ah, pastor, você namorou. Já que é dia dos namorados, falar disso, então. Você namorou, se tem alguém que podia falar que namoro dá certo, sou eu, porque o meu deu.
Faz 18 anos que eu namoro com a mesma pessoa. Só que os jovens falam assim, você nunca fez corte, então você não sabe o que é fazer corte. Não sei, mas eu sei as sequelas que produz o não fazer. Falta de honra, falta de respeito, falta de admiração. Irmão, o que mais você vê dentro das igrejas, não na Videira Morretes, é as irmãs falando, meu marido é um cavalo, meu marido é um estúpido, ele era tão cavaleiro, nunca foi. Enganou por um tempo. Por isso que quando nós não esperamos para fazer o fundamento, a construção ela vem torta. Aí pode tentar colocar reboco, calfino, não adianta. Pode esconder o externo, mas não pode esconder o interno. O interno, se não estiver bem fundamentado, não adianta nada. Por isso, irmãos, que nesses dias nós possamos voltar o nosso coração a se fundamentar no que Deus prometeu. Eu sei que tem pessoas que falam, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Nunca tardou e nunca falhou. O problema é que às vezes nós atropelamos as coisas. Por isso que tem coisas que Ele nem nos mostra lá na frente. Por quê? Porque senão nós queremos atropelar as coisas. Amém? Aleluia? 1 Timóteo 6,12. Aleluia? Amém. Os irmãos estão com a cara assim, o que contou da minha vida para o pastor? Pastor só está falando para mim. Não, estou falando para todos, irmão. Você já parou para pensar em mim? Se eu tivesse que todos os domingos pensar, nossa, quem que vai fazer uma lista? Quem que vai para o culto? Ah, vai o fulano, vai o Beltrano. Nossa, eu tenho que cuidar, que se eu falar isso, o fulano vai achar que é para ele. Se eu falar aquilo, o Beltrano vai falar que é para ele. Ah, o pastor falou de briga só porque eu briguei ontem. Mas eu nem sei do negócio. Só que é o seguinte que eu estou falando que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela produz o seu devido efeito. E olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual fosse também chamado e que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmão, nós precisamos fazer o bom combate da fé. Jesus até elogia a fé. Olha só o que está em Mateus 15, 28, abre lá. Até dou graças a Deus quando demora de abrir aqui, que daí força os irmãos a abrir na sua Bíblia aí. Então eu fico até feliz quando demora aqui. Aleluia. Amém? Mateus 15, 28 diz assim: então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que poderoso. Você sabe desse contexto aqui, a mulher Sírio-Fenícia, ela chega a pedir cura para Jesus. Jesus fala, não, eu estou preocupado com a casa de Israel. O pão primeiro tem que ser para os filhos, se sobrar dá para os cachorrinhos. Em outras palavras, você sabe o que aquela mulher foi chamada. E ela não ficou, ai, Jesus me ofendeu, me chamou de cadela. Ele falou, Senhor, até uma migalha para nós é o suficiente, eu creio, eu quero. O Senhor está curando todo mundo, também quero. Sei que eu não mereço, sei que não somos de Israel, sei que não somos escolhidos, mas eu quero. O Senhor tem uma esmola, uma sobra de pão, porque essa migalha vai curar minha filha. Aí Jesus elogia a fé da mulher. Agora, quantas pessoas falam, cansei de jejuar, cansei de orar, que agora eu lidero, que agora eu isso, que agora eu aquilo, mas nada acontece, porque faz na força do braço. Jesus não elogia a força do braço, Jesus elogia a fé. Por que Jesus fez questão de falar dessa mulher na Bíblia, sendo que era uma mulher que não tinha sido escolhida? Porque ele quis mostrar que não é uma pessoa que é da casa ou fora da casa, que faz ou não faz, mas é uma pessoa se crê ou não crê. Por isso que nesses dias, irmãos, o meu desejo é que você tenha fé. Fé no que, pastor? Fé no que está escrito na palavra de Deus. Pastor, eu queria que o meu cônjuge viesse. O que está escrito a respeito do seu cônjuge? Se credes, será salvo tu e a tua casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Está escrito.
É nisso que você precisa acreditar. Não que semana que vem nós vamos, chega na semana que vem não vai. Já fica chateado. É porque me prometeu, mas não é o que o homem prometeu, é o que Deus prometeu. Amém? Lá em 2 Coríntios 5, 7, fala que nós andamos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. E lá em Tiago diz o quê? Tiago 1,6, abre lá. Tiago 1,6. Aleluia. Amém? Tiago 1,6 diz assim: peça, porém, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Lá em João 11,40, Jesus fala o quê? Se credes, verá a glória de Deus. Irmão, são dias que Deus está nos levando, começando por mim. Eu tenho passado dias adversos também. Dias que tenho tentado fazer todas as maneiras e tem dado errado. E Deus tem falado comigo. Não é questão de fazer, é uma questão de crer. Às vezes nós somos cercados por adversidades para que nós olhemos para cima. Que a Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, que é de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e também a terra. Só que a hora que nós somos cercados pela adversidade, ao invés de olharmos para cima, nós olhamos para baixo, ficamos cabisbaixo e desanimamos. Mas nós precisamos nesses dias, no meio da adversidade, aprender a crescer e a amadurecer. Nós não somos filhos mimados, irmão, que tem que dar na hora que nós pedimos. Paulo fala um negócio interessante, que foi quando ele ganhou um não na fraqueza dele, que gerou o quê? Poder. A minha graça te basta, pois é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Enquanto nós criamos força, tentamos, as coisas podem dar erradas. Mas quando nós confiamos no Senhor, aí as coisas começam a dar certo. Irmão, Deus não se preocupa simplesmente com os nossos bens materiais. Ele se preocupa com a nossa transformação. Bens materiais, coisas alheias, vão ficar tudo. O que vai permanecer a nossa alma, é o nosso espírito. Deus, nesses dias, Ele quer forjar o meu e o seu caráter. E enquanto nós ficarmos fugindo desse tratamento, nós vamos ficar toda hora, a Deus dará, mas numa diversidade que parece que não tem fim. Mas é quando nós abrimos o nosso coração, falar: Senhor, se o Senhor quer me tratar, se o Senhor quer me ensinar, eu quero ser ensinado. Nós não cremos na teologia do Deus que pesa a mão, mas nós cremos na teologia do Pai que disciplina o Filho que ama. Do Pai que expõe ao telhado, expõe à luz aquilo que é trevas. Por isso, irmãos, nós precisamos entender: Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, mais um texto sobre fé, eu quero que você abra lá em Marcos capítulo 29, Marcos 9, 23. Nem tem Marcos 29, vai até o 16, está louco? Aleluia. Amém? Marcos 9, 23. Diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Esse homem, ele fala para Jesus: Jesus, se o Senhor pode, já que os seus discípulos não curaram, se o Senhor pode, cura o meu filho. Jesus falou: se eu posso, você está falando com quem pode tudo. Eu posso, mas você crê? Eu posso, você crê? Aí a Bíblia fala que ele ainda fala assim: até creio, Senhor, mas acrescenta a minha fé. Aí Jesus cura o filho dele. Tudo é possível ao que crê. João 11, 25 diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Mas agora eu quero te dizer sobre o fundamento dessa fé. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, abre lá.
Talvez agora você falou, meu Deus, eu vim sem fé, agora eu vou voltar mais sem fé em casa, tudo que o pastor falou, meu Deus, faltou folha para me falar que eu estou errando em tudo. Mas agora eu vou te explicar o porquê que você está errando em tudo, ou em quase tudo, amém? Aleluia. Espera até o final, por isso que é importante pegar o começo e o final. Porque às vezes só o final é importante, mas pega o começo também. Estou brincando, tudo é importante. Você não entende o final sem a introdução de nada. Amém? Aleluia. Deixa aberto em Gálatas 2:20. Olha só que interessante, irmão. Tem muitas pessoas que elas querem vencer o mundo. Deixa aberto em Gálatas 2:20. E elas querem vencer o mundo. Só que elas querem vencer na força do braço, se oprimindo, se reprimindo, indo para cá, indo para lá. Só que é sempre na força do braço. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz que nós vencemos o mundo pela fé. Olha só o que diz Paulo em 1 João, não abre. Já está aberto em Gálatas 2:20. Olha só o que diz 1 João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus, tem gente nascida de Deus aí, sim ou não? Então é com você que eu quero falar. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Ah, está tão difícil, pastor. Sempre foi difícil. Só tem uma maneira de vencer o mundo. A nossa fé. Não adianta se reprimir. Não adianta tentar mudar. Estou tentando melhorar. Não adianta. Você vai desistir. Você precisa ter fé. Fé no quê? Num Deus que te ama. Olha só o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela do Filho de Deus, o qual o quê? Me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo fala em Romanos 8, um Deus que não negou o próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Graciosamente, todas as coisas. Falei a semana passada para os irmãos da bala que mata a pessoa, só que ela só mata se tiver o revólver. E a nossa fé é isso. Hoje eu vou dar um exemplo, já que eu dei semana passada do revólver, vou dar do carro. A fé é o combustível. O carro é o meio. O amor de Deus é o destino. Não adianta eu ter fé, não adianta eu ter o carro, que é o meio, o combustível e o carro, se eu não tiver um destino para chegar. O destino é o amor de Deus. Salmos 23:6 diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Aí você fala, pastor, mas se Deus me ama, por que eu estou sofrendo tanto? Porque Deus quer operar milagres e maravilhas na sua vida. Você está sofrendo porque às vezes a sua alma está gritando. Mas se você olhar, não é um sofrimento. Mas eu quero te dizer, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só que o amor jamais acaba. Aí você fala, mas está difícil, irmão. Precisa de ter fé para ter filho, sim ou não? Sim, ter filho é um milagre, você concorda comigo? Mas a mulher, quando vai ter filho, tem dor de parto, sim ou não? Tanto quem faz cesárea, como quem tem parto normal. Quem tem parto normal sofre mais na hora, e quem tem a cesárea não sofre na hora, mas sofre depois. Mas durante a gravidez também sofre um pouco, dores. Sim ou não? Mas vem o milagre, vem ou não vem? Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, um milagre. Mas é necessário, às vezes, passar por essa dor. Só que é através dessa dor que Ele vai produzir glória na sua vida. Pastor, por que eu estou sofrendo tanto? Também não sei te explicar. Porque eu sofro às vezes. Mas eu sei o final dessas coisas. O começo é modesto, mas o final será grandioso. Tem milagre que ele é dolorido, mas vai acontecer. Você só precisa, irmão, não fugir nem do tratamento,
nem no amor de Deus. A sua fé, às vezes, não dá certo, por quê? Porque ela é fundamentada no que você fez ou deixou de fazer. Só que ela precisa ser fundamentada no que Deus fez por você. O que Deus fez por mim e fez por você, está feito. Irmão, vou te falar que nem jovem. Desconheço um jovem que nunca caiu em masturbação. Mas quantos jovens, quando caem em masturbação, não tem coragem de erguer a mão, não tem coragem de orar um pelo outro. Sabe por quê? Porque naquele dia ele está fundamentado no que ele fez. E ele se esquece do que Cristo fez. Não estou fazendo apologia pelo pecado. Deus odeia o pecado, nós temos que odiar. Só que eu quero te dizer que o dia que você fizer, Deus te ama. E o dia que você não fizer, Deus te ama também. Não há nada que você possa fazer muito para Deus te amar mais. Mas não há nada que você possa deixar de fazer para Deus te amar menos. O amor dele é incondicional na sua vida. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, você precisa crer que a fé, ela atua pelo amor. Qual amor? O amor de Deus para comigo. Se está tudo bem, Ele me ama. Se não está tudo bem, Ele também me ama. Tudo vai cooperar para o meu bem. Irmão, até caso de adultério em casamento, nós já tivemos experiências. Não era o que Deus queria, mas cooperou para outras pessoas que também passaram pela mesma coisa, ser restaurado por pessoas que foram restauradas assim. Então, às vezes, é na dor que o milagre vem. Não importa quem errou. O que importa é quem amou. Quem amou foi Deus. O religioso, ele sempre quer achar um culpado. Lembra lá de João 9? Quem que pecou? Você ou seus pais? Você é cego? Em outras palavras, o que o cego fala? Não importa quem pecou. Importa quem amou e me curou. Então, nós não temos que ficar achando culpado pelas situações ruins que passamos. Nós temos que lembrar de quem nos amou. E quem nos amou foi o Senhor. Você sabe? Eu estava hoje meditando em algo e uma canção que eu vou passar, ela já no final agora, que estamos encerrando, uma das canções mais tocadas nos Estados Unidos, ela foi criada de uma dor. E hoje eu falei para minha esposa, nós vamos assistir o filme, que eu já vou mencionar o nome, que eu esqueci de cabeça aqui. E você sabe, uma criança, ela cresceu num lar que o pai espancava ela, espancava a mãe dela, e ela cresceu indignada, revoltada. E um dia ela estava na igreja, e lá na igreja o pastor falando, você tem que perdoar, porque Deus te perdoou e tal. E essa criança fala, como perdoar? Você não sabe o que ele fez por mim, para mim, não fez na minha vida o estrago. E aí esse rapaz cresce, e aí o que acontece? Ele chega em casa, o pai está destruindo tudo lá, e hoje eu estava vendo uns pedaços do filme, e o pai destruindo tudo, e aí ele estava revoltado com o pai dele, porque um dia ele chegou em casa, e o pai falou para ele assim, ele falou, cadê a mamãe? Aí o pai dele falou assim, a tua mãe foi embora por causa de você. Só que não foi embora por causa dele, foi por causa do cara. Quantos filhos dentro da igreja vêm, que o pai se separou e até hoje carrega a culpa, que foi porque ele nasceu, que foi porque ele veio ao mundo, porque ele foi a causa das brigas. E aí esse pai fala assim, ela foi embora por causa de você. E aí ele fica revoltado, sai de novo, e passa mais um tempo, ele volta, o pai está quebrando tudo em casa com bastão. E aí o pai está no chão, e ele descobre que o pai dele está com câncer, e o pai dele tinha pedido perdão para ele, não quis perdoar, e o pai dele dá esse bastão, fala assim para ele, pega esse bastão e me mate, eu mereço a morte. Ele cata o bastão, e ele larga o bastão no chão de novo. E ele começa a cuidar desse pai. E esse pai agora começa a dar amor, cuidado, carinho no estado terminal para ele. E ele começa a ser curado, sabe pelo quê? Pelo amor do pai. E aí, esse jovem, ele tinha um sonho de cantar e tinha um chamado para cantar. E um dia o pai dele ouve ele cantando, e o pai dele xinga ele, fala que ele não sabia cantar, que ele não nasceu para cantar. Só que o pai dele começa a guardar dinheiro, só que ele não sabia. E aí no estado final, o pai dele dá um envelope para ele cheio de dinheiro e fala, isso aqui é para você investir na sua carreira, porque você canta muito bem. E aí ele vai e investe, e um dia ele está num determinado lugar lá, e uma cantora começa a cantar a canção dele, que eu vou passar já para os irmãos, começa a cantar a canção dele, e aí ela não aguenta, ela fala, não, você tem que vir cantar essa canção. Aí
Ele fala, por quê? Ela, porque essa canção é sua. Quanto tempo você levou para fazer essa canção? Ah, levei 10 minutos. Aí a cantora fala, essa mulher fala para ele assim, você não levou 10 minutos, você levou a vida inteira. Tem coisas que nós construímos que dura a vida inteira, mas tem peso de glória. E nessa noite eu quero te dizer, irmão, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, é tempo de você não só perdoar, mas se sentir perdoado. Tem pessoas na igreja que elas creem que Deus perdoa elas, mas elas não se perdoam. E outras, elas creem que Deus perdoa, mas elas não querem perdoar. E vive uma vida amargurada. A maioria de nós aqui não tivemos estrutura familiar. Eu fui um que também não tive. Mas eu decidi um dia perdoar meu pai. Decidi um dia perdoar aqueles que me ofenderam. E como a vida é sem peso, sem fardo, quando nós decidimos perdoar. E eu quero te convidar a se colocar de pé. O Tiago vai colocar essa música. Você